Olá, todos prontos aí para a segunda videoaula sobre introdução à programação. Nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre o histórico do Java, as características dessa linguagem, né? Como que é o processo de compilação em Java. A gente vai passar isso de forma bem rápida, só para ver superficialmente como que funciona. Convenções de codificação em Java, né? A gente vai finalmente abrir esse NetBeans, que eu espero que todos já tenham instalado eles, né? E vamos criar uma primeira classe em Java aí, tá? Ver como que é essa sintaxe, né? As regras de sintaxe da linguagem iniciais, ver sobre palavras reservadas, comentários, e vamos finalmente executar nosso primeiro algoritmo, nosso primeiro programa. Não, a primeira coisa é entender, né, um pouco da história da linguagem Java. Ela é relativamente recente, foi criada em 1995 por uma empresa que chamava Sun Microsystems. A história começou com essa equipe de desenvolvedores aí, liderada por esse James Gosling, em que eles criaram um projeto chamado Projeto Green. Né? E o que era a ideia? A ideia era criar uma linguagem de programação para ser inserida diretamente em eletroeletrônicos. Antigamente, as linguagens elas foram concebidas para trabalhar em computadores, né? Mas aí eles tiveram já em 1991, 95, aí, nesse período, a ideia de criar uma linguagem, por exemplo, para colocar um programa dentro de uma geladeira, dentro de um micro-ondas, né, para você conseguir controlar esses equipamentos. Então, a ideia do Java foi para isso, para criar uma linguagem para ser inserida dentro desses eletroeletrônicos. Só que quando eles começaram a criar, o que eles perceberam? Eles perceberam que eles não poderiam usar um sistema operacional, tipo um Windows, um Linux, né, dentro de um eletroeletrônico. Né? Então, a ideia foi meio que criar um mini sistema operacional e a linguagem iria rodar em cima desse mini sistema operacional. Tá, então, e isso foi um dos grandes diferenciais da linguagem que a gente vai ver uns slides para frente aí. Bom, e a origem, né? Apenas por curiosidade, a origem desse nome Java. No início, quando eles criaram essa linguagem, eles deram o nome para ela de Ock, né? Que em tradução é carvalho. Isso porque durante as horas exaustivas lá de trabalho para criar essa linguagem, o momento de alegria deles era ficar olhando pela janela e tinha uma árvore muito bonita, né? Um carvalho. Então eles foram dar o nome de Ock. Só que quando foram registrar, patentear esse nome aí da linguagem, já existia algo com esse nome patenteado. Então eles falaram assim, qual que é a nossa segunda maior alegria? Era tomar um café, né, e conversar. A equipe juntava, tomava um café e conversava. E eles falaram, então vamos dar o nome de Java, porque o café ele vinha da ilha de Java, né, o café que eles gostavam lá. Então ficou esse nome para a linguagem. Tanto é que o símbolo da linguagem vocês podem ver aí no canto superior direito, né, que é a logomarca da linguagem é uma xícarazinha de café. E por mais que a linguagem, né, ela tinha um grande potencial, ela ficou meio estagnada, né, até que eles acharam um grande uso para ela, que era conseguir inserir essa linguagem dentro dos navegadores. Na época, o navegador mais famoso era esse Netscape, né, e eles conseguiam colocar a linguagem Java e a partir daí conseguiram dar mais interatividade para as páginas web. Antigamente as páginas web elas eram apenas com conteúdo estático. Então a grande vantagem dessa linguagem naquele momento era essa de poder tornar as páginas web dinâmicas e aquela questão que eu disse de que a linguagem tinha um mini sistema operacional embutido dentro dela. Bom, e as principais características da linguagem Java é que ela é orientada a objetos. Nós vamos entrar em mais detalhe nisso daqui a algum tempo, tá? Aí antes a gente tem que ver a base aí da programação para depois entrar em orientação a objetos. Ela é independente da plataforma, isso é uma característica importantíssima, porque muitas das linguagens ela funciona especificamente para um determinado sistema operacional.
Já o Java, com aquele mini sistema operacional que eu falei, ele consegue rodar tanto Windows, quanto Linux, quanto no sistema da Apple. E isso também trouxe, né, um diferencial para a linguagem que muitas não são capazes até hoje de fazer isso, tá? A linguagem ela não trabalha com ponteiros, ela trabalha assim com referência de memória. A linguagem tem uma boa performance, tá? Tem uma boa segurança, né? Esse sistema operacional intermediário que a gente está chamando de JVM, né? A Java Virtual Machine, ela gerencia todos os comandos que você dá para a máquina e ver se esses comandos não estão afetando, né, de forma negativa o sistema operacional ou o próprio hardware. Tá? A linguagem ela é multithreading, ela é gratuita, né, free, e uma outra característica dela é que ela é case sensitive. Que diabo que é isso? Né? Quer dizer que ela vai diferenciar uma letra maiúscula de uma letra minúscula. Então, se você escrever Brasil com B maiúsculo, ele vai entender que é diferente de uma coisa que você escrever Brasil com letra minúscula. A gente vai ver, né, isso com mais detalhes na hora que a gente colocar a mão na massa. O Java possui 3 versões principais, tá? Que é essa Standard Edition, essa Micro Edition e essa Enterprise Edition. Qual que é a diferença disso, né? A Standard Edition, que é a que a gente vai usar, ela é um compilador para quê? Para a gente trabalhar mais com a parte de softwares, né? Para desktop, para computadores pessoais que a gente usa aí. Essa Micro Edition ela foi criada para a gente programar para dispositivos móveis, celulares, PDAs, coisas desse tipo. E essa Enterprise Edition ela foi criada para a gente trabalhar em aplicações para grandes empresas, para corporações, né? Então, ela tem algumas questões, por exemplo, como tratamento de transação, sistemas distribuídos, tá? Algo mais avançado aí. Né? Então, isso aí é mais para frente que vocês vão aprender, não aqui nesse conjunto de videoaulas aí. E como eu disse, uma das principais características de Java é ser multiplataforma, rodar em vários sistemas operacionais. E essa ideia é mostrada aqui nessa imagem, aqui onde que o mouse está, em que eu tenho um sistema operacional, né, por exemplo, o Windows, o Linux, o Mac, e dentro dele a gente instala essa Java Virtual Machine, né, que é um sistema operacional virtual. Essa aqui é a ideia. Então, quando a gente cria um programa em Java e compila ele, dá esse comando aqui que chama javac, né, ou javac, o compilador, na verdade, ele cria um negócio que chama bytecodes, que é quase um executável, é um intermediário entre executável. Tá? E aí a gente pega esse código intermediário e interpreta ele na Java Virtual Machine. A Java Virtual Machine vai pegar esse quase executável, interpretar ele e executar ele para o usuário ver aí no sistema operacional dele. Tá? Então, essa aqui é a ideia de trabalho do Java. Então, diversas outras linguagens não têm esse passo intermediário, que é esse bytecode. Você digita o seu código-fonte, né, seu algoritmo na linguagem Java, ele transforma isso num código intermediário e esse código intermediário ele é interpretado nessa Java Virtual Machine. Nas outras linguagens, então, de um código-fonte ele já é executado diretamente no sistema operacional. Isso é ruim por quê? Porque o seu programa vai ficar dependente do sistema operacional. Agora aqui não. Aqui o Java fica dependente só da Java Virtual Machine. Aí você instala essa Java Virtual Machine em qualquer computador e seu programa vai rodar, vai funcionar normalmente. E aí em Java a gente tem algumas siglas, né? A primeira é essa Java Virtual Machine, que é apenas, né, um nome para essa Virtual Machine, essa máquina virtual. Tá? Isso é um nome, você não faz um download, não existe na verdade, é só um nome. Né? E aí o que você faz no download? O que você realmente utiliza? Essas outras duas siglas aqui, a JRE e a JDK. A JRE é para um usuário normal, né? Um usuário que não desenvolve sistemas, é isso que eu estou querendo dizer para o usuário normal.
né? Então, por exemplo, sua mãe, seu pai, quando eles vão acessar um banco, né, um home bank, e esse home bank utiliza da linguagem Java, antes ele tem que instalar essa Java Runtime Environment, ou seja, apenas o ambiente de execução do seu programa. Então ele tem que instalar isso. Agora nós que somos programadores, a gente instala esse JDK, que é o que? O Java Development Kit, né? O kit de desenvolvimento. Dentro dele já vem até esse JRE aqui. Tá? Então é só para vocês terem noção aí dessas siglazinhas, dessa sopa de letrinhas aí. Bom, aqui eu tenho algumas convenções, quero mostrar algumas convenções para você quando você for codificar o seu programa em Java. Tá? O nome de um arquivo, quando você for criar, deve começar sempre com maiúsculo. Se você colocar como minúsculo, vai funcionar, tá? Mas é um padrão mundial que a gente cria nossas classes, ou seja, os nossos arquivos, com a letra maiúscula. Tá? Tome cuidado com isso. O nome da classe, por padrão, deve ser o mesmo nome do arquivo. Então, quando eu for criar uma classe em Java, que vai ser o nosso programa, ele tem que ter o mesmo nome do arquivo. Tá? Lembre-se, Java é case sensitivo. Vocês lembram? Diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, às vezes, a gente fica ali perdendo tempo tentando achar um erro no nosso programa e é um detalhe bobo desse. Tá? Quando você for emendar uma palavra, vocês vão ver isso mais na prática, né? Depois dos nossos exemplos aí. Use sempre a primeira letra da palavra, tá, em maiúsculo. A gente chama isso de camel case, né? Daí aquela ideia das corcovas do camelo, né? Então, olha aqui, ó, eu escrevi uma palavra animal, o A é maiúsculo. Aí eu quis criar aqui uma outra palavra chamada animal selvagem. Repare que eu emendei, né, as duas palavras. E para eu diferenciar o início de um e o final de outro, ó, sempre com a letra maiúscula. Então fica muito mais fácil. Quando você bater o olho na palavra, você vai entender, né? Você vai conseguir ler mais rápido. Tá vendo? Então, animal selvagem. O S maiúsculo e o A maiúsculo. Olha um outro exemplo aleatório. É carro de luxo. Tá vendo que em cada início de palavra aqui, eu comecei ela com maiúsculo. Ó, carro de luxo. Então, isso que a gente chama de camel case, né? As corcovinhas do camelo aqui. Então, seria o C, o D e o L. Se você colocar tudo minúsculo, não vai ter problema nenhum, vai funcionar normalmente, tá? Mas como eu disse, isso é um padrão mundial, né? Então a gente tem que ser organizado no nosso código para qualquer pessoa que for ler o nosso código consiga ver sem grande dificuldade. A gente vai entender mais para frente aí o que eu vou falar, mas eu quero que vocês já tenham como regra. Geralmente começa com maiúsculo somente classes. Quando a gente for criar variáveis, a gente coloca sempre em minúsculo. Tá? Então é justamente para a gente bater o olho e identificar. Começou com maiúsculo, você já sabe que é uma classe. Né? A primeira letra maiúscula é uma classe. Começou com minúsculo, quer dizer que vai ser uma variável, vai ser um nome de uma função. Né? E em programação, geralmente a gente não usa acento, tá? A gente não usa isso. Por quê? Porque a gente sempre tem que ter um pensamento em que o nosso código ele tem que ser global, né? Então, por exemplo, um americano ele tem que bater o olho ali no nosso código e entender. E talvez uma outra língua ela não tem esses acentos, esses caracteres especiais. Então, a gente sempre tem que ter em mente de evitá-los. Bom, agora que a gente já tem uma parte, já uma fundamentação aí um pouco mais teórica, a gente pode partir para os primeiros exemplos, né? Praticar um pouco. Então, nós vamos abrir o nosso NetBeans. Geralmente, quando você abre ele a primeira vez, ele aparece essa página inicial que está aqui, ó, em azul. Você simplesmente pode chegar e clicar aqui e fechar, ó, nesse xizinho essa página. Então, quando você fecha nela, fica mais ou menos aí uma janela cinza ou branca aqui, tá? No fundo. O que a gente tem que entender desse NetBeans, né? Esse ambiente integrado de programação. Então, dentro dele vai ter o editor de código, onde que a gente vai editar o nosso código, vai
né? E nós vamos testar, nós vamos usar o compilador que está interno a ele, né? Para a gente testar o nosso algoritmo, né? Ou o conjunto de vários algoritmos que vai formar o nosso programa. Bom, como é que a gente faz? Nós vamos vir aqui em arquivo. Logo na primeira opção, ó, tem um novo projeto. Então a gente vai criar um projeto, né, que vai ser o nosso software aí, o nosso programa. Quando você escolhe essa opção, ele vai abrir uma janela aí para você criar o seu projeto. E o que nós vamos escolher de opção aqui? Ó? Nós vamos escolher a opção Java, né, um programa que a gente vai criar em Java. Como eu disse, essa linguagem, né, ela é de um propósito de uso geral. Então, se eu quisesse criar uma aplicação para a internet, seria aqui. Né? Se eu quisesse criar uma aplicação corporativa, eu iria escolher aqui. Tá? Mas nós vamos começar pelo básico, né? Então você vai escolher a primeira opção aqui, ó, Java. Depois você vai escolher aplicação Java. É uma aplicação que a gente está usando. Feito isso, vou clicar aqui no botão de próximo. Aqui tem algumas, né, informações importantes que a gente tem que passar aqui. Primeiro, o nome do nosso projeto, né, o nome do nosso programa. Então eu vou colocar aqui, ó, no meu caso, né, eu vou chamar de vídeo aula 1. Você dá o nome que você quiser. Nessa opção aqui, ó, ele te mostra onde que ele está salvando esse projeto. Tá? Então, quando vocês precisarem pesquisar onde que está, né, os seus arquivos, o que você digitou, então vai estar dentro aqui. Ó. Você pode mudar o local clicando em procurar. Ele vai abrir uma outra janela, né, para te mostrar onde que você quer salvar seu projeto. Repare que aqui, ó, no meu projeto eu já usei aquela ideia que eu falei para vocês. Minha primeira letra aqui, ó, ela é maiúscula. Vídeo, né, como pelas novas regras aí do português, né, a gente emenda as duas palavras, não tem if, não tem nada, eu deixei aqui, eu não comecei com aula aqui maiúsculo não, porque eu tô, né, no português a gente escreve tudo junto também, então por isso que eu deixei. Mas se fosse duas palavras, né, diferentes, tipo carro, igual eu disse, né, aquela hora, carro de luxo, aí são palavras com significados diferentes que estão juntas. Aqui é uma palavra só, né, videoaula. Como é o primeiro projeto, eu coloquei um. Tá? A gente não pode usar espaços aqui, ó, tá? Porque é um nome só, a gente não pode usar um nome composto. Ok. O que é importante para a gente? Aqui, ó, ele está perguntando aonde nós vamos criar a nossa classe principal, ou seja, o nosso arquivo principal aí. Tá? E ele, por padrão, ele coloca aqui, ó, um ponto na frente, né? Porque isso aqui ele já está criando algo que a gente vai aprender só mais para frente, que é um pacote. Então a gente não vai usar pacotes ainda. Então o que eu vou fazer? Eu sempre tiro aqui inicialmente, eu sempre tiro esse ponto e deixo o nome da minha classe aqui, né? Somente o nome da minha classe. Nesse caso ele coloca como padrão o nome da classe, o nome do seu arquivo, o mesmo nome do seu projeto. Geralmente eu gosto de mudar isso aqui também. Eu não deixo videoaula 1. Como é minha classe principal, eu gosto de chamar ela de principal. Então eu só digitei aí, ó. Então o meu arquivo, né, meu arquivo principal, que o meu programa vai começar a executar, vai ser justamente desse arquivo chamado principal. E esse arquivo está dentro de um projeto que chama videoaula 1. Tá? Então, né, você pode dar o nome que você quiser, mas sigam esses padrões, ó. Principal P maiúsculo, né, sem espaço aqui, tá? Se você quiser emendar duas palavras, é aquilo que eu disse, coloca a primeira palavra, né, a primeira letra maiúscula da palavra. Ok, e aí é só a gente clicar em finalizar para a gente finalizar a criação desse projeto. Ok, projeto criado. Né? Então, o projeto, a gente tem aqui duas janelas no NetBeans, onde essa janela do lado esquerdo mostra todos os projetos que você já criou. Tá? Olha o tanto de projeto que eu já criei aqui. Ó. Só que o atual que a gente está trabalhando é nesse aqui. Ó, né? Então, esse último aqui, videoaula 1. E olha só que interessante, dentro dele tem um arquivo que eu pedi para criar, ó, principal. Ele coloca a extensão .java.
né? Porque é um arquivo da linguagem Java, então ele tem esse padrão aí de extensão .java. Você consegue abrir esse arquivo .java em qualquer editor de texto. Então você pode abrir ele depois num bloco de notas, você pode abrir ele até no Word, se você quiser. Você pode abrir no Notepad++, não apenas no NetBeans. Tá? É um arquivo texto normal esse arquivo aqui. Do lado direito, nessa janela aqui, nós temos realmente o nosso código-fonte. É aqui que a gente vai digitar as instruções, né, para a arquitetura do computador executar para a gente. Para facilitar aqui, ó, eu vou apagar tudo que está aqui meio em cinza e a gente vai entender daqui a pouco o que é essas coisas aqui. Ó. Então eu vou apagar elas. Ó, não estou apagando mais nada, tá vendo? Ó, apenas o que está em cinza, ó, é o que está mais clarinho aqui. Ó. E essa é a estrutura, né, de um algoritmo aqui que a gente vai ter que seguir, né, de um programa que a gente vai ter que seguir para desenvolver o nosso algoritmo aqui. Tá? E isso, vocês lembram que eu disse que existe uma sintaxe? A gente tem que seguir essa sintaxe. Tá? Então, repare que tem algumas palavrinhas aqui, ó, está escrito public e aqui está escrito class. A gente não pode modificar essas palavras e tem que estar logo no início do nosso projeto aqui. Mais para frente, no curso, a gente vai entender o que significa essa palavra public. Eu posso substituir ela por outra? Vocês vão ver que pode. Tá? Mas por enquanto vocês têm que seguir exatamente essa estrutura aqui, ó. Public, class e aqui o nome da classe. Vocês lembram daquela regra que eu falei? O nome da classe tem que ter o mesmo nome do arquivo. Então por isso que eu salvei o arquivo principal.java. Bruno, e se eu mudar? Se você mudar, ainda vai funcionar, mas você vai estar deixando de seguir um padrão mundial. Todo mundo faz dessa forma. Isso ajuda depois na manutenção do código, tá? E a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de um método principal. Tá? Por que principal? Ó, ele tem um nome, main, né? Main, então traduzindo, é principal. É por aqui, ó, é dentro dessas duas chaves aqui, ó, que o programa vai começar a executar. Então, tudo que tiver aqui dentro dessas duas chaves, o programa vai saber que é uma instrução, né? E o computador vai executar essas instruções. Então, repare bem essa sintaxe que a gente tem que seguir. Se eu vier aqui e mudar, por exemplo, tirar essa chave aqui, ó, essa chave, ó, repare que ficou até vermelho. Por quê? Tem um erro de sintaxe no seu programa. Você não está seguindo as regras sintáticas dele. Então, uma classe aqui em Java, ela começa sempre com um qualificador, que por enquanto a gente só sabe que tem esse public, uma class, essa palavra class. Aqui a gente dá o mesmo nome que é o do arquivo, ele já colocou automaticamente para a gente. E a classe tem uma chave que abre aqui, uma chave que fecha aqui. Se por um acaso você apagou esse aqui sem querer, ele está vendo que ele apontou um erro. Então, seu programa não vai funcionar mais. Ok? Então, eu vou colocar essa chave. E a mesma coisa, tem que existir exatamente essas linhas aqui, ó. E você não pode mudar. Vou tirar essa estética aqui, ó, essa palavra estática. Tá? O seu programa depois não vai executar. Ele não deu erro de compilação, a gente vai entender mais para frente por que não deu erro de compilação, mas ele não vai executar. Então, eu vou voltar essa palavra. Ok? E como um primeiro exemplo, ó, eu vou digitar essa palavra, todo esse comando aqui, ó, system.out.println. Vamos entender mais para frente o que é esse comando, mas por enquanto, um pouquinho, ó, um olá mundo. Detalhe, eu vou ter que usar aspas duplas. Coloquei aspas duplas, coloquei esse comando aqui. Bom, e como é que eu faço para compilar o meu programa, executar o meu programa? Repare o tanto que é fácil. Existe um botão aqui em cima que se assemelha com um play, né, de um tocador de música aí. Então, é da mesma forma. Você vai clicar aqui. Quando você clicar, ó, você pode usar a tecla de atalho F6 ou clicar aqui. O NetBeans, ó, vai te dar um retorno. Deixa eu só organizar a janela aqui, ó. Negócio que ela fica embaixo, porque aí a gente vê as duas, né, tanto o código quanto o resultado. Então eu acabei de criar um programa
que quando eu cliquei aqui, ele executou o programa, e esse programa, sabe o que ele fez? Ele printou na tela para mim a mensagem Olá Mundo. Repare aqui embaixo, ó, Olá Mundo. Então eu acabei de dar uma instrução para o computador. Falei assim, computador, mostra na tela o Olá Mundo. Ele está mostrando aqui, ó, porque é um ambiente integrado de desenvolvimento, mas depois eu vou gerar um programa e posso levar em qualquer máquina, em qualquer computador, deixar ele lá. Quando a pessoa clicar 2 vezes nele, né, aí vai aparecer essa mensagem para a pessoa, Olá Mundo. Tá? Aqui é porque é a saída padrão desse NetBeans que a gente está usando aqui. Ok? Então esse foi o primeiro contato aí que nós tivemos com o NetBeans. E nas próximas videoaulas aí a gente continua a aprender sobre programação.